Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar os trabalhos. Convido o vereador Vilmar Sudoski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Porque tu és um Deus que tenha prazeres em infinidades, nem contigo habitarás o mal. Amém. Cumprimento aqui todos os que se fazem presente nessa casa e também todos os que nos acompanham pela internet. Desejo a todos uma boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário a realizar a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, colegas vereadores. Pessoas que nos assistem aqui presencialmente e as demais que nos assistem pelas redes sociais. Cumprimento também os pessoal da casa, assessoria. Expediente do dia 19/4/2022. Ofício número 04/2022 da Coordenadoria Municipal do PROCON em resposta ao requerimento número 59/2022 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 20/2022 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento 64/2022 de autoria das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 44/2022 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 85/2022 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 46/2022 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento 79/2022 de autoria dos edis Tati Carvalho, Zenilda Lemos, Juliana Maciel e Marcos Romer. Projeto de lei número 39/2022 que altera a lei número 3.678 de 1º de março de 2004 de autoria da vereadora Zenilda Lemos. Inclusão do expediente. Ofício número 88/2022 do Gabinete do Prefeito encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 40/2022 que autoriza o uso do bem público e da outras providências. Ofício número 88/2022 do Gabinete do Prefeito solicitando a realização de sessão extraordinária na data de hoje para votação do projeto de lei 40/2022. Indicações. Indicação número 096/2022 de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado o desentupimento usando o jato de água para fazer a limpeza da Boca de Lobo na rua Otávio Tabalipa, esquina com a rua Frederico Kohler. Indicação número 97/2022, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado o desentupimento, usando o jato de água para fazer a limpeza das bocas de lobo na Avenida Expedicionários, nas proximidades do número 1000.
Indicação número 098/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao responsável pela Secretaria de Planejamento, estudos para a instalação de um banheiro químico no ponto de ônibus em frente a Canoinhas Peças. Seria isso que continha, senhor presidente? Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito que informe se tem vereador inscrito em fazer uso da tribuna. Vereadora Tati Carvalho. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e ao público aqui presente. Hoje, uma boa noite especialmente para as meninas do Grupo Resgates, que estão aqui. Vou tentar não me emocionar falando, mas é um pouco difícil. Hoje, senhores vereadores, vai para votação um projeto muito importante para o grupo. O Grupo Resgates ele foi fundado em 2016. E até então, era um grupo de amigos que decidiram se unir em um grupo de WhatsApp para proteger os animais em Canoinhas e região. Porque nós atendemos, além de Canoinhas, Três Barras, já atendemos pedidos de Major Vieira, de Bela Vista. E no ano passado, então, graças a um casal de empresários aqui de Canoinhas, que são os donos da loja Nani Modas, nós tivemos, então, o nosso grupo finalmente consolidado em forma de associação. Então, agora, desde o ano passado, o Grupo Resgate se tornou uma associação. Mas, desde 2016, o grupo, de forma totalmente voluntária, vem fazendo resgate de animais em situação de risco das ruas de Canoinhas. O Grupo Resgates hoje não conta com apoio com qualquer verba governamental. Então, nós contamos com o apoio da população, tanto para pagar as despesas veterinárias, que hoje está em aproximadamente R$70 mil a nossa dívida, tanto para recolhimento desses animais. Alguns voluntários do grupo estão com 20 animais em casa, outros têm 16 e assim vai. Hoje, eu posso dizer que o Grupo Resgates tem aproximadamente 50 cães disponíveis para adoção responsável, que ficam na casa de pessoas do bem que decidem nos ajudar. E ainda auxiliamos com doação de ração para alguns protetores que têm animais que também retiraram das ruas. Hoje, senhores vereadores, nós estamos votando, vamos votar um projeto de lei que declara a utilidade pública do Grupo Resgates. Então, eu vim aqui usar essa tribuna hoje para pedir encarecidamente para os senhores que votem favorável a esse projeto. Porque esse é mais um passo que o Grupo Resgates está dando para que a gente continue nessa missão, nessa luta, porque é uma batalha, de continuar retirando os animais de rua de Canoinhas. Eu acho que eu preciso esclarecer aqui também um pouco do trabalho do grupo, para que as pessoas entendam que o Grupo Resgates não tem como tirar todos os animais que estão na rua. É humanamente impossível, porque o abandono e as situações de maus tratos, elas crescem cada vez mais. Mas o trabalho que o grupo faz hoje, ele vem beneficiar os animais e vem beneficiar a população. Porque quanto mais a gente consegue fazer castrações, fazer atendimentos e doações responsáveis, mais a gente está tirando os animais da rua e auxiliando a segurança das pessoas com isso e a questão de saúde pública também. Então, hoje eu estou usando essa tribuna para agradecer a presença de outras pessoas que não são do grupo, mas eu sei que estão aqui hoje em apoio ao Grupo Resgates, pessoas que seguem o nosso trabalho e que vieram aqui hoje para ouvir essas palavras, e agradecer as meninas do grupo, que sempre estão batalhando, lutando, cuidando desses animais. E pedir para que os senhores votem
favoravelmente a esse projeto de utilidade pública. Muito obrigada. Mais algum vereador fazer uso da tribuna? Não tem mais nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vilmar. quero cumprimentar senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a todos. Senhor presidente, já é só fazer a consolidação, já bastante discutido nas comissões, mas pedir a inclusão do projeto de lei 040/2022, que autoriza o uso de bem público e das outras providências, para que seja feita a votação na noite de hoje. Se eu colocar em deliberação do plenário. Coloco em deliberação no plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação, o projeto de lei número 040/2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está incluído na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei número 040/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 029/2022, com emenda que autoriza o município a receber imóvel em doação e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 029/2022. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo do projeto de lei número 30/2022, que dispõe sobre o valor da Bolsa Auxílio paga aos estagiários da Prefeitura, fundos e fundações e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 030. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 32/2022, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Ambiental Militar do Estado de Santa Catarina, abre crédito através do excesso de arrecadação e dá outras providências. Convênio no valor de 270 mil. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 032/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 037/2022, que declara de utilidade a Associação de Proteção Animal de Canoinhas Grupo Resgate. Está em discussão? Amplamente já discutido pela autora. Eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 037/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 040/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Utilização do Estádio Municipal Benedito Terésio de Carvalho. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação projeto de lei número 040/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito ao secretário ad hoc Maurício Zimmer para que efetue a leitura.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que se faz presente aqui, a pessoa do seu Ângelo Chuca, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, as pessoas que nos assistem presencialmente. Uma boa noite especial ao meu amigo Jefferson, assessor do deputado estadual Sargento Lima, o qual nos fez uma visita hoje, e transmito também umas saudações para o deputado, que tem sido um grande amigo do município de Canoinhas. Requerimentos. Requerimento número 112 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e dos edis Marcos Homer e Maurício Zimmermann, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando as seguintes informações a respeito dos contratos número 33 de 2020 e 64 de 2021, entre a Prefeitura e o Hospital Santa Cruz. Letra A. Escala de plantão e sobreaviso dos médicos de todas as especialidades, mês a mês. Da vigência dos contratos, contendo o nome completo de cada médico com CRM e RQ. Letra B. Relatório mensal, descritivo e analítico, que o hospital encaminha à secretaria em virtude dos contratos. Letra C. Quantas cirurgias eletivas em cada especialidade foram realizadas, anexando documentação comprobatória. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Então, só explicando, né, que ontem foi, então, feito um requerimento no mesmo sentido para o município, e até em debate aqui nessa casa, especialmente pelo levantamento do vereador Maurício, hoje, então, está sendo encaminhado basicamente o mesmo teor do questionamento para o Hospital Santa Cruz. A gente até tem mais alguns requerimentos, que nós vamos até comentar no momento oportuno a respeito desse contrato, mas inicialmente, então, era só para esclarecer junto ao hospital também os questionamentos. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 112. Requerimento número 113 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Gilmar Mazurkeves, secretário municipal da Educação, e ao responsável pela Secretaria de Planejamento, tendo em vista o abandono da edificação que abrigou a escola de Barra Mansa. Solicitamos informar qual será a utilização do prédio e que de forma urgente seja determinada a realização da limpeza no local, pois o local está sendo usado para práticas ilícitas. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, esse requerimento foi feito tendo em vista algumas reclamações de moradores da localidade de Barra Mansa. Esse imóvel, né, onde está localizada a antiga escola, está completamente abandonado. Está sendo um local onde estão cometendo vandalismo e os moradores estão extremamente preocupados. E é um local que, até onde sabemos, é do município. Então, a gente fez esse requerimento solicitando informações de o que o município pretende fazer, para que isso não fique mais do jeito que está lá, causando riscos de segurança para a população. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 113 está aprovado. Requerimento número 114 de 2022. De autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao responsável pela Secretaria de Planejamento, solicitando o conserto das bocas de lobo na rua Bernardo Ousen, esquina com a rua Férez João Spire, conforme fotos em anexo. Esse conserto se faz necessário com urgência, pois as mesmas apresentam um grande risco aos pedestres. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Bem rapidinho aqui, porque
Ontem, uma pessoa que saía aqui da Câmara à noite de ontem me falou, e hoje de manhã fui confirmar isso. Poxa, e é um negócio que está muito perigoso lá realmente. Se alguém cair lá com rodada, pode causar um grande acidente. Então, eu já desci, falei com o pessoal do planejamento, falei com obras, mas como é uma obra que foi licitada, essa obra estava em andamento, a empresa agora, os contratos venceram, então eles estão ali tentando entender se o município pode fazer nesse momento ou tem que executar a empresa por ter garantia, sabe? Então, mas de hoje para amanhã eles devem resolver isso, por isso que eu tomei a liberdade de fazer, na verdade ele seria uma indicação, né? Mas tomei a liberdade de fazer um requerimento em virtude da atual situação que se encontra aquela rua, aquele momento, em virtude do contrato junto com a empresa e por ter findado nesses contratos e não concluídas as obras. Então, acho que no decorrer da semana eles devem tomar providência porque está bem perigoso. Obrigado. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 114. Requerimento número 115 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Edodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao Ministério Público em face do contrato número 64 de 2021, de prestação de serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, firmado entre o Hospital Santa Cruz de Canoinhas e o município de Canoinhas, com o objetivo de fornecer o serviço de especialidades médicas, consultas e cirurgias eletivas, custeadas pelo município, tendo em vista as frequentes reclamações que chegaram até os vereadores que subscrevem, referente à demora nos atendimentos pela porta hospitalar de urgência e emergência, no que tange aos plantões presenciais 24 horas, e sobre avisos das especialidades médicas, ora contratadas pelo município de Canoinhas. Vem requerer o auxílio da Promotoria de Justiça a fim de apurar eventuais irregularidades. Relata-se ainda que esses vereadores não conseguiram obter acesso aos prontuários médicos, documentos imprescindíveis para análise, por se tratarem de dados sensíveis dos pacientes. Desta feita, sugere-se que o Ministério Público solicite os prontuários médicos e outros documentos que entendam necessários, referentes aos atendimentos realizados pela Unidade de Pronto Atendimento de Canoinhas, quando da necessidade de solicitar o atendimento pelo médico da especialidade contratada, desde o início da vigência do contrato número 64 de 2021, início em 1º de janeiro de 2022, a fim de constar se há o cumprimento do presente contrato nos moldes ajustados. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Bom, eu, na minha primeira fala, não cumprimentei as minhas colegas vereadoras, os meus colegas vereadores, os servidores da casa, o público que nos acompanha de forma presencial e aqueles que nos acompanham virtualmente. Ontem nós já debatemos bastante, então, a situação desse contrato da saúde, né, com o Fundo Municipal de Saúde do município de Canoinhas, junto ao Hospital Santa Cruz, que tem como objeto, então, a contratação de vários serviços e até o repasse de vários recursos, tanto federais quanto estaduais, e também algumas situações custeadas pelo município de Canoinhas, em relação, então, tanto a especialidades médicas, contratação de especialidades médicas em regime de plantão 24 horas e regime de sobreaviso, dependendo da especialidade, conforme menciona o contrato, cirurgias eletivas e também consultas médicas de urgência e emergência, né? Pois bem, hoje nós recebemos algumas reclamações também nessa tarde. Inicialmente eu e a vereadora Tati fomos até ao centro médico para entender essa situação. Vou tentar explicar de forma resumida para vocês, mas recebemos a reclamação de que havia paciente aguardando pelo atendimento da especialidade na UPA e que não estava havendo, então, o retorno, né, desse profissional para que houvesse o atendimento pela especialidade. Como, analisando o contrato,
pode-se entender que esse médico especialista, né, que, na verdade, entre o hospital há um contrato com o médico e o hospital presta o serviço da especialidade para o município de Canoinhas. Então, esse médico estaria na porta de entrada hospitalar, né, de plantão. Ou seja, lá no centro médico. Ele estaria lá e deveria estar à disposição no plantão 24 horas. E nós fomos até lá para entender essa situação, conversamos então com a coordenadora do centro médico. Na unidade, lá no centro médico, recebemos a informação que não havia pedido de nenhum tipo de especialidade vindo da UPA. Aí a gente pensou, mas vamos lá na UPA. Descemos até a UPA 24 horas, também conseguimos conversar com a equipe. E a equipe nos confirmou que havia diversos pedidos, diversos contatos e que naquele momento que nós estávamos lá, basicamente, né, vereadora? Daí a senhora me confirma, por favor, se eu estiver falando algo que não foi o que aconteceu. Há pouquíssimo tempo antes da gente chegar na UPA, havia conseguido, então, o internamento e o atendimento do médico especialista referente a esse contrato, mas que estavam desde manhã cedo tentando conseguir esse contato e não haviam obtido sucesso. Bom, fomos até o hospital conversar então com a diretora técnica, né, do hospital, com a diretora administrativa, melhor dizendo, e aí também ficamos um bom tempo lá debatendo a situação desse contrato. E o que foi repassado para nós é que o que aconteceu hoje foi uma situação esporádica. Mas nós ouvimos relatos em alguns outros momentos, em algumas situações, que não é de fato esporádica essa situação. E nós não podemos ficar no diz que me diz que e nem só no fio do bigode. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender isso através da documentação necessária, tanto nós como vereadores para fazer análise no que nos compete, mas os prontuários médicos não tem como a gente ter acesso como vereadores. São dados sensíveis de saúde do paciente e nós até solicitamos lá na hora, porque a gente diz, não, quero ver então essa situação, né? Quero ver documentado. Como nós não tivemos acesso, nós até falamos para a própria gestora, né, do hospital, que nós iríamos fazer esse pedido para o Ministério Público, porque aí eles sim teriam competência para solicitar essa documentação e averiguar se está havendo ou não o cumprimento, ou se há essa demora, se isso é corriqueiro, se isso é esporádico, o que está acontecendo com o cumprimento desse contrato, né? Nós entendemos que são diversas especialidades que estão ali sendo, pelo menos, deveriam estar ali à disposição no plantão 24 horas, entre divergências ou não. Hoje, nós precisamos tomar uma atitude, né? Porque a gente precisa ter uma resposta clara, objetiva, sobre esse contrato. E como nós fizemos, então, o pedido de algumas documentações, tanto para o hospital quanto para o município, a gente vai ter que aguardar isso para entender se a parte que pertence à nossa análise, né, como vereadores e fiscais, nós precisamos desses documentos para a gente poder ter uma conclusão clara sobre isso. E a gente entendeu que o Ministério Público, então, seria o órgão adequado para fazendo análise desses outros documentos que nós não conseguimos ter acesso, né, para que ele, então, consiga fazer essa análise. Há irregularidade, não há irregularidade, está sendo cumprido, não está sendo cumprido, para que depois, aí, posteriormente, a gente também, como fiscal da lei do dinheiro público, a gente também possa tomar as providências. Mas essa análise teria que ser feita pelo Ministério Público e o requerimento na sequência pedindo a auditoria desse contrato, então, nos moldes do próprio contrato, que há essa previsão, pela comissão de análise, que segundo a informação que a gente obteve hoje, é o hospital e a Secretaria de Saúde. Então, eles também têm competência para fazer uma auditoria, uma análise em relação ao cumprimento desse contrato, sobre as demandas que nós estamos apresentando e apresentamos hoje a eles, né? Mas para ficar tudo oficial, tudo formalizado
e a gente ter certeza que há o bom cumprimento desse contrato e o serviço prestado da maneira devida para o munícipe, porque a preocupação é essa. A preocupação é que o serviço chegue para o povo. E hoje eu confesso para vocês que a gente levou um susto, porque deveria ter cerca de umas 50 pessoas, mais ou menos, aguardando atendimento lá na UPA. A equipe estava com no mínimo 3 casos, né, Tati? 3, 4, nem sei quantos casos de emergência lá atrás. Dava para ver, assim, o esgotamento da equipe. E só naquele momento havia conseguido, então, conversar com o profissional especialista. Enfim, parece que hoje realmente foi uma situação esporádica, né, pelo que a secretária comentou, o caso em si, mas os relatos que chegaram até nós é que isso pode estar acontecendo não de forma esporádica. E é por isso a nossa preocupação, né? E o povo lá com dor. Esse que é o problema da saúde. Esse que é o problema do esperar. Você tá com dor, você não quer, você quer um atendimento de qualidade, de excelência. E a gente pode exigir da equipe o que o ser humano é capaz de oferecer. E isso tem que ser uma preocupação gigantesca nossa aqui nessa casa. Porque há um déficit gigante de profissional da saúde aqui no nosso município. E isso está refletindo no povo lá na ponta. Quando você chega no postinho, tá com defasagem de médico, você chega na UPA, a equipe tá já esgotada, porque também são poucos profissionais, e o nosso povo está carecendo na saúde. Então, que a gente consiga fazer a nossa parte contributiva como vereador através desses requerimentos e com a análise posterior dessa documentação. Continua a discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Marcos. gostaria de cumprimentá-lo em seu nome e os demais colegas, funcionários da casa, público que nos assiste, que hoje eu tenho a presença do meu irmão, Oscar, certo? Um irmão que não é do meu sangue, mas que Deus decidiu que assim fosse. Então, a situação que a gente viu hoje era realmente preocupante, né? Então, tinha pessoas esperando até na escada do PA, né? Então, isso além de tudo, é desumano. Eu vou falar bem a palavra correta, é desumano. E o que mais assustou nós é o desencontro de informações, né, vereadora Juliana? Então, um falava uma coisa, outro falava outra, e de outro falava outra coisa ainda. Então, desencontravam-se as informações. Na hora que se juntamos nós três, aconteceu um milagre, né? Engraçado, né? Que surgiu o especialista lá. Então, é legal quando os milagres acontecem assim, mas eu acho que a maneira melhor da gente fiscalizar esses contratos, verificar o que está ocorrendo de fato, é através do requerimento e a gente buscar essas informações de forma oficial. Muito sempre é dito aqui que algumas coisas são levadas até nós de forma extraoficial, e tem pessoas, inclusive, que repudiam quando a gente faz esses requerimentos, pedindo informações, mas esse é o nosso papel. Lá fora é treino, aqui é o jogo. Então a gente tem que fazer requerimento, a gente tem que fazer indicação. Se for necessário, a gente precisa fazer projetos de lei. Então, essa é a nossa função. E aqui é o ápice do nosso mandato de vereador. Então, se a gente não tiver a possibilidade de utilizar as ferramentas jurídicas que nos competem, então acho que nós estamos aqui totalmente fora daquilo que é para ser o nosso serviço. E realmente, como a vereadora Juliana falou, nos assustou bastante, né? Esse período de espera não é nenhuma novidade que o UPA virou um gargalo, né? Então a gente tem déficit de médicos no interior, a gente tem déficit de médicos nas UBSs, e querendo ou não, casos que eram simples, eles acabam caindo no UPA. Até, inclusive, encontramos uma senhora no estacionamento que foi na UBS e não teve atendimento, né? E precisou ir lá, chegando lá, viu a quantidade de pessoas, falou, vou retornar depois, né? Por quê? Porque já não tinha encontrado atendimento na UBS, tem que procurar o UPA. E, realmente, as informações que nos foram passadas em diversos setores, elas conflitavam. E nós, eu acho que poderíamos simplesmente pedir por essa casa aqui, mas são dados sensíveis. Muito já se foi dito disso, de dados sensíveis nessa casa aqui. E eu creio que o Ministério Público tenha a possibilidade de apurar esses dados para saber se realmente, quando foi contactado o centro médico, se ele foi atendido ou não e o porquê ele não foi atendido, certo? E se realmente houve falha de comunicação, falha de entendimento ou
Isso daí, quem vai dizer vai ser a resposta do requerimento. Então, o requerimento ele é esse instrumento oficial e que nós devemos sim fazer. Eu acho que não vamos se negar, né, vereadora Zenilda, de continuar fazendo requerimento, continuar indagando, né? Doeu, não doeu, né? Cada um tem a sua função aqui e nós não vamos se ausentar da nossa. Seria isso. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora. só porque fui citada pelo vereador Homer aqui, né? O requerimento é um instrumento legal que o vereador utiliza, então, para saber informações oficiais acerca de uma determinada reclamação, uma determinada queixa. E quando a vereadora Juliana Maciel fala que nós precisamos ter este olhar atento à saúde, eu tenho certeza, colegas vereadores, que todos nós aqui, sem exceção alguma, já recebemos alguma queixa, algum pedido, alguma sugestão. Se a gente for mensurar o número de pessoas que nos procuram para falar da falta de atendimento na área de pediatria, tenho certeza que vocês verem também nas redes sociais a queixa da população. Essa situação, nesta tarde, que chegou até nós também como uma queixa gravíssima. Eu, infelizmente, não pude acompanhar os meus colegas vereadores, se não teria ido, se não tivesse no meu horário de trabalho enquanto assistente social efetiva da Prefeitura de Canoinhas, teria acompanhado também, porque as queixas são muito grandes. Pediatria, obstetrícia, falta de médicos e equipe profissional nas unidades básicas de saúde, aí acaba afogando o atendimento na UPA, unidade de pronto atendimento. Lá nós sabemos que as equipes são comprometidas, mas há essa lacuna. Nós precisamos, enquanto poder legislativo, sentar e conversar e propormos algumas soluções. Sabemos que os poderes eles são independentes, mas nós, como fiscais das políticas públicas, nós temos esta obrigação. Ontem as queixas foram com relação ao CAPS, hoje com relação a outras portas de entrada da saúde no município. E gostem ou não gostem, doa a quem doer, nós vamos continuar perguntando sim. Nós vamos continuar fiscalizando sim. Esse é o nosso papel. E nós queremos, então, respostas oficiais para que nós possamos agir. E nós contamos com a colaboração de vocês, demais vereadores, e tenho certeza, vereador Maurício Zimmermann, que pelas suas andanças no interior o senhor também houve queixas, houve pedidos, houve sugestões. Assim é com cada um de nós, vereador Vilmar Sudoski. Então, nós precisamos sentar e apontar algumas saídas, sugerir algumas saídas, porque o povo está padecendo. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Em um resumo rápido, então, sobre essa situação, né, que nos deparamos hoje, o que nós conseguimos entender é que a Prefeitura de Canoinhas tem um contrato com o hospital para que o hospital contrate médicos, né, que seria o chamado centro de especialidades, e esses médicos, então, trabalhando para o hospital, precisam atender as pessoas que chegam até a unidade de pronto atendimento e precisam de um encaminhamento para esse centro de especialidades. As reclamações que chegaram até nós foi no sentido de que as pessoas foram na UPA, ficaram aguardando por muito tempo, por horas, porque o médico que deveria atender elas, não o da UPA, o do centro de especialidades, ele não poderia atender porque ele estava atendendo casos que seriam particulares, que seriam casos lá de dentro do hospital. O hospital ele é separado da unidade de pronto atendimento. E o questionamento que nos veio é, se a prefeitura está fazendo o pagamento de um contrato para que o hospital disponibilize médicos para atender a população de Canoinhas, como é que é feito então quando a pessoa chega lá para ser atendida e o médico que está contratado pelo hospital, pela prefeitura, porque o dinheiro é da prefeitura, o médico não pode atender porque está em outro caso. E isso que nós questionamos hoje. E a gente não teve uma resposta
que a gente possa dizer que foi satisfatória. Obrigada, vereadora. Então, enquanto fomos nesse centro de especialidades, nos informaram que não veio nenhum pedido para cá. Nos deslocamos e lá demos a volta, chegamos na UPA. Quando chegamos na UPA, o médico que deveria atender, aí ele apareceu para atender. Então, dá a impressão de que foi avisado, os vereadores estão indo lá na UPA agora para ver por que não está sendo atendido. Aí nós saímos com essa sensação de lá, porque foi muita coincidência. E em conversa com o pessoal da unidade de pronto atendimento, foi nos falado que isso é corriqueiro. Perguntamos a eles se existiriam provas concretas, então, para que a gente possa fazer o nosso papel, né? E essas provas seriam os prontuários. Porque lá nos prontuários tem a entrada do paciente, a demora que levou para ele ser atendido pelo segundo médico, digamos assim, que não seria o médico da UPA. Então, como nós não conseguimos acesso a esses prontuários para que a gente consiga vislumbrar toda a situação na forma dos documentos, nós estamos fazendo esse requerimento para o Ministério Público, né, explicando o que está acontecendo e pedindo auxílio. E já em seguida também nós fizemos um requerimento para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria da Administração, porque lá no contrato tem uma cláusula, tem um artigo que fala sobre a possibilidade de uma auditoria especializada. E eu acredito que nós, enquanto vereadores, a Prefeitura, o Ministério Público, temos que nos unir para ver o que está acontecendo. Porque é inadmissível que a gente chegue num local em que o povo precisa ser atendido, o povo que está com dor, que às vezes é uma situação de risco, e mesmo o município pagando, a gente não consiga ter o médico muitas vezes ali. Se isso for esporádico, como foi falado que hoje realmente aconteceu. Vamos deixar claro aqui que isso aconteceu hoje. Não tinha médico lá no centro de especialidade que pudesse auxiliar na parte da manhã. Isso nos foi confirmado. Mas eu acredito que isso não pode acontecer mais. A população não pode pagar com a saúde por algo que não está dando certo, né, no município. Talvez por alguma burocracia, não sei, por um contrato, às vezes, que não está de acordo com o que é necessário lá. Mas a população não pode continuar pagando por isso. Então, nós precisamos ver o que está realmente acontecendo para a gente tomar providências. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Só para entender um pouquinho melhor, porque lá os problemas são corriqueiros, né? Vivi lá por uns bons anos na associação do hospital, na época que o hospital estava com 0 de crédito, e os problemas já existiam e eles vêm, né? Mas assim, só para mim entender um pouquinho, porque vem de encontro com algumas situações que a gente tem vivido também no dia a dia. Essa especialidade de hoje, em que os senhores tiveram a oportunidade de se fazer presente lá, era um sobreaviso ou era presencial? Presencial, pois é. Teria que estar lá o médico para atender. Mesmo que fosse o sobreaviso, ele tem um tempo, que seria meia hora ou 40 minutos, para comparecer no hospital para fazer o atendimento. E isso que é o triste. Outra pergunta, tinha bastante gente na UPA, né, na unidade de saúde. Tinha 2 médicos, 3 médicos? Um só. Nós falamos com um médico lá, mas eu acredito que tinha mais um, talvez. Pois é. São coisas que precisam ser reavaliado, mas enfim, vamos discutindo. Eu só queria tirar essa dúvida porque eu tive lá recentemente também vendo algumas situações e a gente sofreu com essa situação de não estar lá. Só para completar, esse contrato, essa promessa desse contrato firmado, anos anteriores ele era num valor bem menor. Em 2020 ele passou para um valor muito considerável e com a promessa de que boa parte dos problemas da população seriam resolvidos. E essa tem sido a grande dificuldade. Assim como a vereadora me citou, a vereadora Zenilda, realmente em todos os locais existe a reclamação. Se fosse pontual,
A gente entende, vereador Vilmar, que realmente é um ambiente complicado, um ambiente difícil, mas parece que cada vez quando é cobrado, a coisa começa a ser resolvida aí. Daí, assim, eu tive com hoje o nosso prefeito em exercício, William Godoy, na mesma situação, por 3 oportunidades. Numa delas, semelhante a que vocês comentam. Mas aí, por sorte, não precisou de uma ação. Foi resolvido, mas de manhã foi só na parte da tarde. E nós cobrávamos o especialista daquela área naquele momento. O que se quer é o seguinte, o dinheiro está sendo empregado para isso, que se cumpra. O contrato em si, aparentemente, ele é bem amarrado. Mas existe uma comissão de fiscalização e de avaliação do contrato. Existe a comissão da secretaria, a comissão do hospital, e é esse documento, eu julgo, um dos documentos mais importantes que vem até nós, para você realmente ter certeza do que está acontecendo. E foi o que nós comentamos ontem. Então, em cima disso, aí sim, existe lá no contrato, um contrato grande, onde ele tem ali o percentual de metas, de 50% a 60%, de 60% a 70%. Existe um ponto um pouco flexível, mas na resposta que veio da gestora do hospital num determinado requerimento anterior, foi de que nem sempre as metas estão sendo alcançadas. Essa é aí que eu acho que tem que ser batido em cima. Se é pago por determinada quantidade de cirurgias ou exames, que você pague pela quantidade que você fez. Agora, se pagar por uma coisa, não foi cumprido, se fosse um problema único, mas é isso que a gente quer. E se o dinheiro da população tá para isso, que seja atendida a população, e R$1 é o valor dele pelo serviço prestado. Se o serviço não é prestado, aí não vale nada. Aí não tem por que ter um contrato desse tamanho. Então, se realmente não estiver acontecendo, que você reavalie o contrato com o hospital e, se necessário for, que você refaça um outro de forma que possa ser cumprido. É isso, senhor presidente. Coloco em votação. Os demais vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 115 está aprovado. Requerimento número 116 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Edodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, à senhora Cátia Oliscoves Munhoz, secretário municipal de saúde, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal de administração, em face do contrato número 64 de 2021, de prestação de serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, firmado entre o Hospital Santa Cruz de Canoinhas e o município de Canoinhas, com o objetivo de fornecer o serviço de especialidades médicas, consultas e cirurgias eletivas, custeadas pelo município, tendo em vista as frequentes reclamações que chegaram até os vereadores que subscrevem, referente à demora nos atendimentos pela porta hospitalar de urgência e emergência, no que tange aos plantões presenciais 24 horas e sobreavisos das especialidades médicas, ora contratadas pelo município de Canoinhas. Vem requerer seja realizada auditoria especializada nos moldes do artigo 29 do contrato em vigência. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 116 está aprovado. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereador interessado em falar sobre assuntos pessoais. Vereadora Silmara Guantarek. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Boa noite, os funcionários da casa e todos que nos assistem aqui presencialmente. E também tem gente lá de localidades vizinhas. Estou vendo ali a Soraya com seu filho. E vou falar também um pouquinho aqui sobre a indicação que eu fiz, a indicação número 098, falando na parte ali
do banheiro. Então, é assim, esse ônibus sai de Barra Mansa e tem uma parada em Rio dos Pardos. E nessa parada ali de Rio dos Pardos que é para fazer a passagem dos passageiros para o outro ônibus. Então, ele leva, saindo de Barra Mansa até Rio dos Pardos, até Canoinhas, de 2h30, 3 horas de viagem. Então, a gente pede ali, né, ao prefeito exercício, né, o William Godoy, e o pessoal ali do planejamento, que dêem uma atenção melhor, porque a gente está pedindo já desde o ano passado, porque depois que foi fechada a lanchonete ali, né, do Novo Ponto, ficou sem banheiro ali. Então, você veja, porque daí pega pessoas de idade, criança, e eles ficam no ônibus de 2, 3 horas até chegar aqui, e daí está bem complicado nessa situação. Então, a gente pede para eles dar uma olhada aí com carinho nessa parte, nesse pedido aí. E também a gente tem mais um convite para fazer, que vai ter uma festa na minha localidade lá em Rio dos Pardos, uns dizem Santa Bárbara, outros Rio dos Pardos, é distrito mesmo de Pinheiros, agora no domingo, dia 24. Como ficou 2 anos, né, nós ficamos sem festa por causa da pandemia, agora liberaram, né, as festas e está começando. Então, o povo se sinta convidado, ir lá provar o nosso churrasco, porque o churrasco do interior, queira ou não queira, é bem famoso, né? Porque é um dos melhores churrascos, né? Então, daí, depois do almoço, vai ter uma tarde dançante, animada pelo grupo Marca Baileira e Rafa da Macedo. É isso, senhor presidente. Ninguém mais quer, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, quero aqui citar os nomes que pela primeira vez estou vendo nesta casa aqui, que é o Laércio e também o Kelvin, né? A presença aqui da imprensa, na pessoa do Anjo Chuca, que sempre esteve, e o nosso sempre, né, Cláudio, que por muitos anos nos acompanha aqui, e os demais que se sintam à vontade. Essa casa é a casa do povo, é a casa de vocês, e que sempre possam estar presentes aqui para nos acompanhar. Também aqueles que nos acompanham através da internet, uma boa noite a todos, a vocês. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinário para logo em seguida. Uma boa noite a todos.